Deixa eu lembrar o nome. Corta. Esqueci o nome da parada, Gabriel. Peraí. Esqueci o nome da parada. Equalize. Vamos lá, vamos voltar então. 3, 2, 1. Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Produção e Mercado 3D. Sou Felipe Ferreira. Hoje eu vou trazer um vídeo aí que é bem interessante, foi bem pedido pelos inscritos, um pessoal lá no Instagram. Algumas formas aí da gente transformar uma imagem, qualquer que seja ela, em uma imagem tile, né? Uma imagem seamless, ou seja, uma imagem que a gente consiga utilizar um padrão de repetição nela. Por exemplo, você está fazendo uma camisa de tecido, uma camisa jeans, e você achou uma textura muito legal, que você gostou muito ali de algum detalhe dela, e você quer usar essa textura na camisa, e para você usar uma textura, por exemplo, de roupa, você precisa repetir essa textura várias vezes para a gente conseguir esse efeitinho de trama na roupa, né? São esses efeitinhos, esses detalhes bem pequenos aí numa camisa que se você deixar muito pouca repetição, mas imagem muito grande, fica fora de escala, não parece uma escala real, fica muito grande, fica qualidade ruim, enfim. Qualquer imagem que a gente queira utilizar em padrão de repetição, a gente acaba tendo que repetir essa imagem várias vezes, né, para você atingir o tamanho ideal ali para sua textura, para o seu chão, para sua parede, para sua mesa, para uma textura de madeira, para um piso, enfim, qualquer que seja a finalidade que a gente queira utilizar uma textura seamless, a gente vai ter que repetir essa textura várias vezes. Então hoje eu vou trazer aqui esse conteúdo, a gente consegue transformar algumas imagens. Lógico, quando eu falo qualquer imagem seamless, é uma imagem que seja possível transformar em um padrão de repetição. Você não consegue pegar uma foto, por exemplo, da natureza, de uma praia e tal, e transformar isso no padrão seamless, porque essa não é nem a finalidade, a gente não quer repetir essa foto várias vezes. São fotos de padrão que a gente precisa repetir, mas às vezes a gente tem uma textura, por exemplo, você pode tirar uma foto que você goste muito de, sei lá, uma casca de uma árvore, né, você tem aí na sua casa, às vezes tem uma grama muito bonita na sua casa, você gostou muito daquele pedacinho da grama, você lá e fotografa essa grama. Obviamente, você não tem essa imagem naturalmente seamless. Por quê? O que é uma imagem seamless? É uma imagem onde as laterais, né, do lado esquerdo e direito, e a parte de cima e de baixo, elas se encontrem, né? O final da de cima é o mesmo do início da parte de baixo, mesma coisa das laterais, porque elas se encontram, então você repete, você consegue aumentar esse padrão e repetir quantas vezes você quiser. Tem um problema também no seamless, né, que se você repete muitas vezes, quando você vê de longe, isso vocês conseguem ver muito em um jogo, por exemplo, você tá, por exemplo, vou dar um exemplo do PUBG, né, o PlayerUnknown's Battlegrounds. Quando você pula do avião, você vê lá de cima o mar, né, como você vê, tipo, muito grande, você vê muito amplo ali, uma imensidão do mar, você vê que tem um padrão ali da água, você vê repetindo várias vezes. Mas isso não é um problema, lógico. O pessoal, desenvolvedores de jogos e tal, em filmes também, a gente tenta evitar muito isso, que a gente não consiga ver um padrão de repetição, porque visualmente, assim, é uma coisa que não atrapalha, não muda a qualidade, mas atrapalha um pouco a experiência, talvez. Então a gente tenta fazer um bom padrão, e como eu falei, se você repete muitas vezes, você acaba vendo isso. E como a gente utiliza muito esse tipo de textura em produções, em comerciais, em filmes, em peças de projetos pessoais, estilo mesmo, ou então em jogos, os jogos é o mais comum, né? Você usa o máximo possível de textura seamless, porque isso deixa o projeto muito mais leve. E aí, como a gente é mais voltado aqui para a parte de produção, a gente tenta utilizar o menos possível um padrão que fique muito visível a repetição. Então hoje eu vou utilizar duas ferramentas, tá? Eu vou utilizar o Photoshop, que é um que é mais acessível, todo mundo tem acesso ao Photoshop, e tem umas formas de a gente criar ali dentro do Photoshop com um comando dentro do programa, e tem também o Adobe Substance, o 3D Sample, que é, assim, excelente, porque ele já te dá não só a textura em si, a imagem, você consegue, né? Como ele te dá todos os mapas, ele te dá o normal map, ele te dá o roughness, ele te dá o emissivo, se você quiser, ele te dá o height, né, que seria o displacement, o roughness, enfim, o metallic também, você consegue, ele te dá todos os mapas já, e ele tem várias layers que você consegue corrigir o seu seamless, você consegue adicionar detalhes, então quem puder utilizar o 3D Sample para isso, excelente. Aqui você já corta um caminho absurdo, você já fica com os mapas prontos e tal, e você com certeza vai conseguir resultados melhores. Se não, a gente tem o Photoshop, que é o que a gente usou a maior parte da vida, a maioria das pessoas usavam o Photoshop para fazer isso, né? Até hoje eu uso mesmo, mesmo tendo o 3D Sampler aqui, o Photoshop às vezes eu prefiro usar para corrigir uma coisa mais rápida ali,
porque você também tem um controle mais manual ali com os brushes e tal do próprio Photoshop, mas é bom você ter as duas ferramentas aí e fica a cargo de qualquer um, né? Você escolhe, também, lógico, dependendo de qual você puder ter. Então eu já vou começar aqui, ó, vocês já estão vendo a minha tela aqui do Substance 3D Sampler. Eu acho que eu vou começar pelo Photoshop, que é o mais raiz, é mais manual, né? Uma coisa mais old school. Aí você vai ver assim, puta, que trampo fazer isso aqui, meu Deus do céu, será que tem um jeito mais fácil? Eu sempre gosto de começar pelo jeito mais difícil. Eu acho que quem aprende o mais difícil, o que dá mais trabalho, o mais old school primeiro, não fica tão mal acostumado com as ferramentas tão fáceis que a gente tem hoje. E às vezes, como eu falei, às vezes eu até prefiro recorrer ao Photoshop para resolver algum tipo de problema como esse. Vamos então pro Photoshop, né? Tô com o Photoshop aberto aqui, liso, não tem nada. Agora vamos só dar uma olhada primeiro lá nas texturas, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, né? Eu deixei aqui, ó, uma imagem para caso alguém não tenha entendido o que é um seamless, né? O que é uma textura tile. Só vou mostrar aqui um exemplo bem prático, na prática aqui, ó. Basicamente o tile é isso daqui, né? Você tem a textura, por exemplo, ó, ele colocou aqui uma... a gente tem uma textura aqui, ó, como se fossem 4 repetições, ó. Você tem a textura grandona aqui que você usou um padrão, repetiu ela. Só que o tile, ó, a imagem mesmo original é só esse quadradinho aqui. E você consegue repetir quantas vezes você quiser. Então, aqui no caso tem 4 repetições. Então, a mesma textura tá aqui, ó, repetido pro lado, aqui para baixo. Assim como você pode repetir isso aqui várias vezes, ó. Você pode repetir isso aqui. Quantos quadrados a gente quiser, a gente pode repetir. No 3D, quando a gente faz isso, você vai aumentando o tile ali na sua textura. Para quem já tá acostumado a fazer isso, sabe o que eu tô falando. Você vai repetindo ali, você pega uma textura, bota e repete quantas vezes você quiser. Eu vou até abrir o meu Maya aqui para ilustrar melhor. Ó, vou pegar o meu Maya aqui. Vamos puxar uma texturinha então rapidinho. Ó, vou pegar essa daqui mesmo. Já tá aqui fácil de... Essa aqui tá falando que, ó... tem um tutorialzinho, ó. How to create seamless texture in Photoshop. Vou salvar essa textura aqui. E eu vou levar ela para o meu Maya. Deixa eu pegar aqui, ó. Puxar aqui no Maya. Eu vou jogar um plane, tá? Aí, para quem não entendeu o que é o Seamless, você ainda vai ver agora bonitão na prática. Ó, vou abrir meu Hypershade. O Hypershade está aberto já. Vamos criar uma textura qualquer aqui, só para a gente jogar o nosso... Só para a gente jogar nossa pedrinha aqui e vamos jogar essa pedrinha no Diffuse mesmo. Ó, ele vem com um padrão, né? Uma repetição apenas, né? Nenhuma repetição, aliás, só o 1 para 1. Aqui, ó, se eu seleciono no Maya, é esse Place to Texture, é onde você controla aqui, ó, a repetição das UVs. O Seamless é isso aqui, ó, Repeat UV, é a repetição da textura, quantas vezes você quer. Então vamos repetir aqui, ó, 4 vezes, por exemplo. Vamos lá, ó. A gente tem aqui a repetição. Repetimos aqui 4 vezes. E, ó, como eu falei, dependendo da distância que você tá e quantas vezes você repete, você começa a ver um padrão. Então, a gente consegue ver aqui um padrão, né? Algumas vezes aqui os pontinhos pretos se repetindo. Conforme eu vou distanciando, eu consigo ver bem nitidamente esse padrão. Se eu repetir mais vezes ainda, 10 vezes aqui, ó. Olha como é que fica. Fica zoado, né? A gente consegue ver bem esse padrão. Então, qual é o lance aqui? Essa textura que ela não tá seamless, né? Ainda que ela tá tipo, ela tá bem boa. A gente não vê as emendas aqui na... a gente não vê bem as emendas aqui nela, principalmente de perto, mas de longe eu consigo ver muito essa repetição. Como essa área do canto ali, ela tem essa coloração mais escura, eu acabo vendo muito essa repetição. O lance aqui do Seamless é a gente tentar aqui equalizar todas as bordas para a gente não ver muito bem essa repetição. Ainda que eu consiga ver, né? Porque não adianta, quando você repete muitas vezes, diferente de eu ter todo esse espaço aqui preenchido de pedras realmente diferentes, como se fosse uma foto distante e tal. É muito diferente de eu ver um pedacinho repetindo várias vezes. Então, o nosso trabalho aqui no Seamless é tentar diminuir isso aqui ao máximo, mas essa daqui funcionou super bem, tá bem de boa. Por exemplo, se você quer pegar essa textura aqui e melhorar o Seamless dela, você consegue baixar ela, a gente vai jogar no sample daqui a pouco e eu vou fazer um teste. Tentar melhorar, né, corrigir esses pontinhos pretos, aí pode ser no Photoshop ou no 3D Sample, e melhorar essa repetição aqui, salvar de novo essa textura e utilizar de uma forma melhorada.
Voltando aqui, então basicamente é isso, né? O Seamless, pegar uma textura, fazer que todas as bordas elas se encontrem perfeitamente, e a gente não vê esses encontros. Ó, esse aqui é uma textura, dá pra ver que é essa aqui, por ser um padrão menos detalhes, igual a pedra tem muitos detalhes, né? A diferença de cor ali e tal. Esse aqui é esse tipo de padrão aqui, esse padrão mais pattern, esse daqui é super de boa de trabalhar. Geralmente já existe muito padrão disso aqui pronto, né? Você consegue baixar isso aqui tudo pronto. Então, tipo de textura que não precisa nem fazer. Se você digita qualquer coisa aqui, ó, eu digitei Seamless Texture, mas eu vou colocar aqui Fabric Texture Seamless, ó, vão aparecer vários. Então, ó, esses padrõezinhos aqui, mais pattern, eles são muito de boa de trabalhar. Então, fazer tecido, essas coisas, você consegue baixar até mesmo muito material pronto. Mas aí, às vezes, você quer algum específico, assim, um detalhe mais específico. Aí você tem que pesquisar de uma forma mais particular e geralmente não vai ter o Seamless daquilo e você vai lá e monta em cima disso. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então vamos para o Seamless aqui, vamos montar. Eu peguei aqui, por exemplo, eu peguei um jeans aqui. Peguei aqui, ó, botei Jeans Texture. Se eu colocar, já tem até essa sugestão de pesquisa aqui, ó. Se eu colocar Jeans Texture Seamless, vão aparecer vários. Ó, esse aqui parece que é o Seamless. Não sei se parece que a bordinha aqui está um pouco mais escura no canto. Então vamos só salvar essa daqui e vamos fazer algum teste com alguns para ver se elas são realmente Seamless. Algumas com certeza vão ser bem perfeitas, mas algumas a gente vê que não. Ó, essa aqui deve ser, mas algumas tem uma diferença de tom, que foi uma que eu já baixei, e tem umas áreas mais claras, mais escuras, que quando a gente repete a gente vê muito essa repetição. Vamos lá, por exemplo, eu tenho esse jeans aqui que eu baixei, ó. Tá menorzinho assim, para não atrapalhar muito a experiência. Ó, dá pra ver, ó, que tem umas manchas aqui. Então essa daqui não é Seamless. Ela tem um leve padrão ali. Ah, e muito importante, o Seamless, ele tem que ser sempre quadrado. Então, por exemplo, essa daqui, ó, ela não é Seamless, dá pra ver que tem a diferença de tom, e ela não é nem quadrada, mas eu baixei essa exatamente porque a gente consegue montar ela ou no Photoshop ou no outro programa, no 3D Sample, fazendo ajustes, né? Diferente das outras que já vieram quadradas. E essa daqui, se eu colocar aqui, vou colocar no meu color, ó, essa aqui é ela inteira, sem repetição. Vamos colocar ela com umas 5 repetições aqui. Ó, nitidamente, eu não preciso nem... Deixa eu trocar esse material aqui. Trocar não, deixa eu tirar o reflexo dele. Tá atrapalhando um pouco a experiência. Ó, nitidamente isso aqui não é Seamless, né? Olha o tanto de marcação aqui que tem, né? Eu vejo todas as linhas, o encontro dela, mas dá pra fazer milagres com uma textura como essa daqui. Glória a Deus. E esse exemplo aqui é bom porque aí vocês conseguem replicar para qualquer coisa. Vamos ver o teste agora, por exemplo, desse outro jeans aqui. Esse aqui esse aqui acho que é Seamless. Ó, não vejo nada de emenda. Esse aqui tá perfeito. Perfeitinho. Então esse aqui é um que você baixou, essa aqui é 100% Seamless. Ela não precisa nem de ajuste. O máximo que você vai ajustar aqui é tom, se você quiser, nas cores e tal, mas ó, não vejo nenhuma emenda. Perfeito, né? Então, nosso objetivo é tentar transformar uma textura como essa daqui nisso daqui. Vamos lá, vamos levar pro Photoshop, como eu falei, essa textura aqui, jeans. Primeira coisa, ela não é quadrada, então a gente vai transformar ela num quadrado, né? Ó, ela tá 700 por 467, então eu já vou deixar 700 por 700. Não é Seamless, né? A gente tem que tirar isso daqui, ó. O ideal é que a gente consiga tirar essa marca d'água aqui, ó. Não vamos fazer nossa textura com isso. A primeira coisa que eu já vou fazer, ó, acho que eu usaria ela pra fora aqui. Só já botaria pra fora aqui, né? Você pode usar um stamp aqui, você pode, por exemplo, deixa eu fazer um teste se esse stamp aqui já tiraria aí. Stamp não, esse spot, o healing, né? Faz essa correçãozinha aqui, ó. Talvez já tire. Tirou, mas ainda ficou com um leve detalhe aqui, ó. Ficou com um blurzinho. Vamos usar a ferramenta de stamp e ver se a gente consegue corrigir. Eu acho que aqui dá pra fazer uma correçãozinha melhor.
Aí você vai fazer... Aqui é um trabalho realmente de formiguinha, ficar tentando melhorar a textura e tal, ó. E deu pra dar uma enganada, ó. Tem textura de roupa, não precisa ficar muito perfeito, igual essa aqui tá muito pequena. Eu acho que um Seamless ideal é de 1024 pra cima. Aqui tá 700 por 700, mas não vou nem me atentar muito a isso agora. Né? Eu acho que 1K pra cima já é o suficiente, porque a gente vai repetir essa textura várias vezes, então no final é uma textura que vai virar 10K, 12K, 8K, enfim. Então o Seamless a gente não precisa deixar texturas muito grandes, não. Aí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa textura aqui. Deixa eu só cortar essa imagem já certinho. Ó, vamos já duplicar, jogá-la aqui pra cima. Aí eu vou tentar fazer um encaixe já meio que bem em cima aqui nessas linhas, ó. E até que ficou bom aqui, ó. A emenda ficou meio que de boa. Eu vejo a emendazinha onde eu encostei aqui. Você pode tentar procurar talvez uma parte que você veja menos essa emenda. Só para deixar ela quadrada, né, ó. Mas já meio que funcionou aqui. Eu vou juntar essas duas layers, né, selecionando as duas, dando um Ctrl E. Ctrl E você faz o... Você vai dar um merge. Então virou uma coisa só. E aí você pode vir aqui. Primeira coisa, tentar corrigir essa emenda aqui que a gente fez. Eu não vou perder muito tempo aqui, tá? Para não ficar muito extenso o tutorial, mas a ideia acho que já dá pra entender aqui, ó. Vou tentar passar só o healing aqui, pra ver se ele melhora essa emenda. Ele fica meio blurzinho ali, ó. É, tá ficando muito blur, eu acho. Tá o hardness maior. Vamos ver se melhora um pouquinho. Se dá uma melhoradinha aqui já é o suficiente. Ó, tá dando até que tá dando uma melhoradinha. Você passa no stamp o healing aqui. Tá dando para corrigir um pouquinho essas linhas mais retas aqui, tá? Então dá para fazer esse ajustezinho fino aqui. Pode pegar o stamp e dando umas corrigidas aqui também. Enfim, você tenta corrigir essa primeira emenda, caso essa textura já não venha quadrada, né? Igual a gente teve que aumentar ela aqui. Então só para ter um pouquinho mais de trabalho, a gente vê outras possibilidades. E aí, aqui que vem a grande questão da opção que a gente utiliza para transformar isso em um Seamless, né? Que é uma opção no Photoshop que se chama aqui, ó, Offset, né? Fica em Filtros, aqui, ó, Other Offset. Tá? O que é o Offset? Deixa eu cortar essa área para fora aqui, ó. Se você quiser, tipo, eu quero que só seja, como a gente trouxe uma textura maior, se eu andar com ela aqui, ó, ela tá para fora, né? Para fora do meu canvas. Para você transformar isso aqui, cortar tudo que tá para fora do canvas, é só você vir aqui no seu crop, dar um Enter, ó, ele vai mostrar o que tá para fora ali, dá Enter de novo, agora ele cortou tudo, não tem mais nada para fora. Esse no Offset você consegue andar com o que tá para fora do canvas também. Vamos voltar lá então, Other Offset. Deixa eu zerar aqui, que o meu já estava com alguns valores. O seu provavelmente vai vir zerado aqui se você fizer isso a primeira vez. Ó, 0, 0, tá? Você vai começar a andar aqui, ó, na horizontal e na vertical. Eu vou dando umas puxadinhas aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai andar com a textura, né? Ele vai andar com a textura e vai repetindo ela. Né? Ele não vai andar e deixar o fundo branco. Ele vai começar a andar. Quando ele andar para cá, ó, essa parte aqui vai vir para cá e ele vai ficar sempre assim repetindo. É como se a gente estivesse vendo o Seamless, só que eu não vejo o que tá para fora, né? Tipo, eu não vejo para fora da repetição. Eu vejo só dentro desse quadrado. Então é basicamente isso. Ele vai ficar dando voltas aqui, ó. Então, ó, tô andando. Então lembra aqui, ó, esse é o final. Ó, esse é o final. Ele vai começar a aparecer aqui, ó, essa bordinha mais escura, ó. Eu vou andando para a direita. Ó o final aqui onde ele tá. Né? Ele tá indo. E o que a gente faz? Por que ele faz isso? Porque aí quando você anda com a lateral dele, ó, a lateral que tava aqui, agora tá aqui. Eu não tô vendo mais aquela lateral aqui, né? Ela saiu, veio aqui pro meio e não tá nenhuma das duas bordas. Você vai andando, aí você tem que... Esses valores aqui vão mudar de cada pessoa para pessoa, né? Porque depende do tamanho da textura e tal. Aí você vai começando, esse processo a gente faz umas 2 ou 3 vezes normalmente. E você anda tudo, aí você deixa mais ou menos aqui no meio, o que tava na lateral. Porque as laterais aqui, ó, elas já estão meio que se encontrando. Elas estão se encontrando já, né? Porque o final de uma é o início da outra. E o meio virou o final.
que era aquela parte que não tinha uma perfeição no encontro nas bordas. E eu faço isso para a direita, né, para a lateral, e também de cima para baixo. Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó. Esse daqui vai andar para cima. Não, no caso tá andando para baixo. E aí, ó, o que eu tô vendo é que na vertical o encontro já tá até que funcionando melhor. O problema maior tá nas laterais mesmo. Deixa eu zerar aqui de novo. Vou andar um pouquinho. Eu quase não tô vendo, ó, esse encontro. Só que eu tenho que andar um pouquinho porque a gente vai ter que corrigir isso, tá? Bom, e aqui com o resultado do offset que a gente deu, agora a gente pode vir fazendo as correções, que é basicamente isso que é o trabalho de montar o tile no Photoshop. É você dar o offset, joga pro lado e corrige agora o meio aqui, que antes era a borda, né? Virou a parte da emenda. Ó, aqui a gente vê bem a emenda de uma textura que não é seamless. E aí, é um trabalhinho que demanda bastante tempo aí, dependendo do quão ruim tiver dado o resultado, né? Do quão ruim esteja a textura, né? Que não é seamless. Então, basicamente, a gente fica pegando aqui essa ferramenta, por exemplo, o hardness, né? Para a borda não ficar soft. E aqui é basicamente ficar fazendo esse trabalho aqui do stamp, né? Do clone e do healing, do brush tool aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, ó. Aí você vai pegando as áreas que são mais... Vou pegar a área aqui, né, que é mais comum, a comum área. E a gente eu vou jogar aqui agora. Vamos tentar fazer esse... Eu vou fazer um retão aqui só para ver como é que vai ficar. Ó, já deu uma resolvida. Só que eu tenho umas manchinhas aqui no meio do caminho, então eu vou pegar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho. Vou pegar um pedacinho aqui do lado, coloco no padrão e vou corrigindo. Aí você vai fazendo esse ajustezinho aqui, trabalhinho de formiguinha mesmo, tá? Vou pegar um pedacinho aqui de baixo, aqui pra cima, tentando tirar as manchas mais escuras e ajudam a não ficar muito visual nessa repetição, né? Posso fazer um teste aqui com essa ferramenta do Healing. Vou pegar essa área aqui assim. Ó, não ficou tão legal porque ele ficou muito... Ó, ficou muito blur, umas manchinhas aqui. Basicamente fica um... Ó, tem essa ferramenta aqui também que é legal, esse Path Tool. Você pega uma área que você quer, no caso essa, eu quero corrigir ela. E eu quero que essa correção use a base de onde? É só você clicar aqui e arrastar, ó. Ó, essa aqui ficou boa. Melhorou bem, ó. Ele não faz exatamente um clone. Ele tenta pegar e fazer um... Ele tenta pegar essa bordinha aqui, a imagem como um todo, e fazer que seja um meio termo dessa daqui. Pô, deixa eu pegar essa... Deixa eu aloprar um pouquinho. Ah, aqui tá com uma manchinha aqui, com uma costura. Não tá legal isso aqui. Vou pegar e vou jogar pro lado. Não, ficou ruim. Isso aqui já criou uma mancha. Então eu posso pegar aqui o clone. Pegar só um pedacinho do lado aqui. Ah, já corrigi, ó. Antes, depois. Bom, não vou me estender muito nisso daqui, porque como eu falei, é um trabalho que vai levar um tempo, você tem que ir corrigindo pedaço por pedaço. Então eu fiz o primeiro passo aqui, primeira corrigida eu já dei, e geralmente a gente faz isso mais uma vez. Por que mais uma vez? Eu vou fazer o offset de novo e vou ver o quanto isso já deu de diferença para mim. Antes, quando eu vi o offset, ficou aquela marcona aqui no meio preta, né? Agora, eu tenho essa lateral aqui e essa que são praticamente iguais. E o meio aqui, que também vai fazer parte do meio termo, vamos ver como é que ele vai ficar agora na prática. Eu vou dar um offset. Olha a diferença que deu. Deixa eu deixar zerado aqui. Eu vou jogando pro lado, ó. Aquela mancha que a gente tinha visto preta antes, eu já não vejo mais, igual eu tava vendo. Agora tá uma coisa muito mais... Tá muito mais uniforme. Ó, de cima para baixo eu já nem vejo praticamente diferença. Ainda que eu veja umas linhas aqui, né, um pouco de padrão, mas dá para você ir corrigindo essas nuances, parte mais escura, mais preta. Você pode agora, eu posso, por exemplo, dar um offset aqui de novo, dar um OK, tentar corrigir mais um pouquinho. Aqui tá com uma pequena linhazinha. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, deixa eu jogar pro lado, deixa eu ver se resolve. Não, ficou ruim. Então vou pegar aqui o stamp.
pegar uma área comumzinha aqui assim e vou dar uma limpada. E aí você vai corrigindo. Ah, aqui tá muito blur. Vai corrigindo. E vai indo nessa. Vai lá, offset, offset. Vai testando o offset, porque agora, ó, o offset é como se você estivesse só movendo para um lado e para o outro. Não vai ficar criando mais marcas na sua imagem. Ó, esse meio, eu tô vendo uma linha muito... É uma linha aqui, né? Bem marcada. Vou pegar um pouquinho desse clone aqui agora do lado. Pra matar essa linha aqui. Pronto. Pô, já melhorou bastante. Agora quando eu andar pro lado eu não vou ver mais essa linha. Ó, pronto, acabou. Eu vou pegar agora, eu vou salvar esse aqui com outro nome, tá? Salvar esse aqui com outro nome. Pega, eu vou botar esse jeans aqui. Jeans corrigido. E eu vou puxar a outra agora. E a gente compara, né? Olha a diferença que era. Ah não, aqui já tá aberto. Aqui, veja. Eu salvei o jeans corrigido. Jeans corrigido. É esse. Esse aqui eu posso fechar. Olha a diferença que tava esse para esse. Ó, manchado, aqui a marca d'água, as manchinhas e tal. E aqui já tá quase, ó, já tem um bom pattern aqui, ó. Quando você dá um zoom, isso aqui é uma boa estratégia para ajudar a ver as marcas, né? Ó, consigo ver nitidamente uma mancha aqui, cada repetição. Aí tem uma manchinha branquinha aqui e você vai agora aprimorando sua textura. Mas, comparado esse com esse daqui, olha a diferença que a gente tem. Muito boa. A primeira correção já ajuda bastante aí. Então, ok, Felipe, e agora? Vamos levar ele no Maya, vamos dar um teste rapidão aqui com essa textura nova, só pra gente ver o quanto melhorou. Vou até pegar, vou duplicar esse daqui, a gente vai aplicar dois. Nesse daqui que já tá, eu vou deixar o antigo, ó, esse. Nesse aqui eu vou aplicar um novo. Vou aplicar um Lambert aqui mesmo. Eu vou colocar essa nova aqui. Cadê o nosso Lambert que a gente acabou de criar? Aqui embaixo. Com quanto que a gente criou esse? 5. Vou colocar 5 vezes aqui também. Ó, tá o padrão ainda. Consigo ver, né, as marcas e tal. Peraí, acho que eu botei errado. Jeans corrigido. Ah, não, tá certo. Tá certo. O quadradinho, tá aqui o quadradinho. Ó, a mancha, eu falei a mancha escura e a mancha branca. Só que já melhorou bastante o padrão. Né? Mas aí, como eu falei, agora é o lance de você ir corrigindo, melhorando essa textura e tal, tentando deixar o mais próximo possível. É que no caso eu peguei uma textura jeans bem ruim. O ideal é que a gente pegue uma melhorzinha, né? Sem tanta mancha e tal. E você pode depois adicionar as manchas em uma outra camada. Você não precisa deixar a mancha do jeans na textura base. Porque você vai construir uma textura em cima disso depois. Mas já deu uma boa diferença aqui. Né? Já ficou a marca preta aqui, ó. A gente eliminou e tal. E agora, o que a gente vai fazer? Cadê pegar minhas texturas? Eu tenho essas aqui para testar. Eu vou levar... A gente fez o teste, já viu como é que funciona no Photoshop. Né? No Photoshop o trabalho é esse. É um trabalho que você vai ir fazendo, melhorando e testando até achar que está um bom resultado. Tá? E aí, eu tenho o outro software aqui, o Sampler, e a gente consegue, até com essa ruim aqui, a gente consegue salvar bem essa textura. O Sampler, ele é baratinho, tá? Você consegue ou comprar no Steam, ou você assina no site do Substance Painter. Tem alguns modelos de assinatura lá. Eu acho que o que inclui o Sampler é coisa de uns 15 a 20 dólares por mês, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. Que tá aqui o nosso Sampler. É uma viewport aqui bem parecida com o Substance Painter. A gente consegue criar padrões aqui, ele já exporta tudo prontinho. E é bem simples de usar, bem simples mesmo. Ele parece ser meio complexo a primeira vez, né? Por causa que você tem várias funções aqui que talvez você nunca tenha visto na vida. Mas, quando você vai fazer na prática, você vê que é bem simples mesmo. Então, vou pegar a textura que é a mesma que a gente fez lá no Photoshop. Só arrastar aqui pra dentro, tá?
Aí ele vai te dar algumas opções, mas hoje eu vou focar só nessa primeira aqui, ó. Image to Material, né? Ele vai... É exatamente o que está aqui. É da imagem para o material, né? Porque ele também já vai criar, além da textura, igual a gente fez no Photoshop, que fez só o Diffuse, só o Base Color, ele vai criar também as outras texturas que compõem o material. Ele vai criar o Roughness, vai criar o Normal Map, vai criar o Displacement, vai criar o metálico. Ele vai criar todos os mapas se você quiser, tá? E a gente só dá um import aqui, ó, e já vai vir funcionando. Ele já cria um padrão, ó. Ele tá dando uma calculada aqui, ó, Image to Material. E pronto. Ó, ele já criou o padrão aqui. Ó o padrão aqui. A nossa textura, aliás, né, a textura base. Tá até com, ó, ele pegou até a marca d'água ali, ó. Esse aqui virou o nosso seamless, né? Ele virou a nossa textura. Ele já transformou num quadrado, não é mais aquele retângulo. E ele já tá fazendo aqui... automaticamente ele já tentou criar ali as conexões. E tá bem aqui nítido pra gente, ó. Ele tá com um tile de 2, ó. Vou botar um tile de 5, ó. Aquelas marcações pretas aqui. E tá tudo aqui, ó. Normal Map, né? O Roughness, ele tá com todos os mapas aqui pra gente. Tá? Tem aqui, ó. Consegue ver os mapas aqui por baixo. Deixa eu ver se aqui por cima a gente consegue ver, não lembro. Acho que não. Tá aqui, ó. Se eu quiser ver o height, ó como é que ficou o height. Ó, ele até reconheceu aqui o displacement, a marca d'água virou um displacement, né? E ele não repetiu esse displacement em várias partes, ele manteve até aqui. Tem o Base Color, como é que ficou? Ó, bem blur, né? Não tá legal, não tá sharp, não tá muito bacana. Aí ele fez o Normal Map, fez o Roughness, fez o metálico, não tem, né? O metálico a gente tem que configurar. Fez o Height, que é o que a gente tá vendo aqui, junto com o Normal Map, que é essa variação aqui na altura do mapa, ó, tá aqui, bem forte, aliás. Tem o Ambient Occlusion, Opacity não tem, e aqui tá o Scan, que é a imagem original, né? Então tá aqui, fez o material pra gente, a gente consegue ver qualquer um aqui. E aí, deixando o Base Color, a gente pode ir configurando aqui agora todos os parâmetros aqui a gente consegue fazer, aumentar a força do displacement, aumentar a força do normal map, mexer no roughness, mexer em tudo. Eu não vou me atentar a todos os parâmetros, senão ficaria muito longo, acho que isso aqui cabe em outras aulas. Mas eu vou nos principais, que é o quê? Tentar melhorar o tile, porque ele só fez aqui de forma automática, a gente tem parâmetros que a gente consegue mexer para melhorar isso aqui. E calibrar a força aqui, que foi muito forte, né? Ficou muito forte o displacement, ó. Tá muito marcado, tá muito fake, tá muito feio. O tile eu deixei 5, deixa eu diminuir para 4 aqui, para não ficar muito grande também, nem muito pequeno. Você consegue mudar até a mesh aqui, ó, de preview, ele vem automático, que o default ele vem nessa esfera, mas você consegue colocar num plano, ó. Vê aqui direitinho os quadradinhos. Consegue colocar num cubo com as bordas redondas, ó. Roundness, cilindro e por aí vai. E muito legal... Como a gente usa muito essa opção aqui para fazer roupas, ele dá até umas opções já de tecido. Porque às vezes uma coisa pode ser que não fique lá muito legal na esfera, igual tá aqui. A esfera tem essa questão aqui que isso aqui persegue a gente desde os primórdios do 3D, a ponta aqui do cilindro. Às vezes pode não ficar muito bom no cubo, mas o importante é que fique bom na roupa, né? Então ele dá até uns padrõezinhos já aqui, ó, uma camisa masculina e feminina e um pedacinho de tecido caído sobre uma esfera. Olha que bacana. Tem aqui também essa mesh preview aqui, o personagemzinho default do Substance, né, o cabeçudinho. Vamos ver aqui, vou começar vendo vamos ver no plano, que eu gosto de ver no plano. Você consegue girar a luz aqui, ó, com shift e botão direito, tá? Esse programa aqui realmente é sensacional, ele faz tudo automático, assim, ele cortou um caminho absurdo que a gente tinha que fazer no Photoshop. Você consegue resolver tudo aqui. Basicamente, o Painter, né, foi o que mudou, revolucionou o mercado aí pra gente, em relação à criação de texturas. Você consegue mudar até o HDR, tá? Mas não, como eu falei, não vou entrar em muitos detalhes aqui, não. Esse aqui é o principal. Aqui na View Settings, tem também aqui, ó, o Shader Parameters. Então é aqui onde a gente pode mexer um pouquinho. Por exemplo, aqui, ó, na escala do height, do displacement, tá 0.05, você pode diminuir, né? Tava muito feio, vou diminuir um pouquinho.
o level, que é a altura, vou deixar o que tava, o default. Tem aqui o height level, que você pode subir, né? Mexer na altura do level, vou deixar 0. E mais algumas coisas aqui de parâmetros, você pode ir mexendo. Tem aqui, deixa eu ver qual que é esse aqui. O channel, né? Qual que você quer que saia. Aqui ele tá ligado a todos, mas, por exemplo, eu não preciso do opacity, não vou precisar do physicals. Eu não sei nem o que é o physical size. O height deixa, que seria bom que tenha, né? Porque ele pode exportar. Basicamente aqui eu acho que eu só não precisaria do opacity mesmo. Tem uns custom channels aqui que você consegue mexer em vários, ó. Mas não vou mexer nele agora. O principal para mim, basicamente hoje, é o Basic Color, Normal Map, Roughness e o Height. O Ambient Occlusion é legal ter também. É legal que ele faz também, né? Isso aqui a gente pode usar para dar uma melhorada no nosso mapa aí, no nosso software de renderização. Vamos lá então, Basic Color. E ó, agora que vai vir a parte legal aqui do... Deixa eu voltar aqui para... Eu mudei, né? Tava para 4. Aqui que tem uma parte bem bacana do... tem uma coisa aqui que eu esqueci de falar. A gente consegue fazer alguns ajustes aqui, ó, na nossa textura, que vai virar o tile. Então, por exemplo, eu posso conseguir já tirar, antes de eu mexer nesse tile, começar a editar ele, que eu vou mexer um pouquinho, eu posso tirar essa parte aqui, ó, sem ter que fazer no Photoshop, por exemplo. Sei lá, no Photoshop eu não queria que viesse essa parte preta, para poder não influenciar no meu tile no final. Você não precisa nem fazer no Photoshop, mas você tem aqui, ó, você consegue mexer na perspectiva, você consegue mexer no clone stamp, igual do Photoshop. Você consegue pegar um clone e jogar aqui, né, e limpar essa parte. Você pode dar um crop, ó, você vai no crop e você fala, eu não quero que seja tudo, eu quero que seja só daqui pra baixo, e não quero nem pegar a marca d'água ali, ó, porque vai fazer umas manchas desnecessárias pra mim. Eu quero só esse pedacinho aqui, ó. Ó lá, ó como é que já vai dando uma melhorada no tile ali. O antes e o depois. Ó. Antes, com a manchinha preta, você consegue tirar essa manchinha e pegar só uma área aqui, ó, por exemplo. Deu Enter, pronto, o seu tile já virou outra coisa. Então, ó, não precisa nem daquela manchinha preta. Isso aqui já dá uma ajudada bem boa no tile aí. E tem mais algumas coisinhas aqui, a Perspective Transform, que você consegue mexer, ó. Você consegue mexer bem aqui, ó. Mas eu não vou mexer nessa perspectiva, vou deixar assim. Enfim. E mais qual? O Transform aqui, que é só basicamente girar, mexer pro lado e tal. Basicamente parecido com o crop que a gente fez, só que o crop a gente pode eliminar algumas partes. E, bom, voltando aqui, ele vai, ó, tudo que a gente fez aqui, ele vai criando layers, ó. Isso que é muito bacana. Então, por exemplo, o crop, consigo desligar o crop, fazer um teste antes e depois se liga aqui. Ele é tudo baseado em layer, que é a melhor coisa do mundo quando você transforma em layer. O Transform, eu cliquei ali para mexer, mas eu não mexi, eu posso deletar, tá? Perspectiva eu também não mexi, eu posso deletar aqui. Deixei só o crop mesmo. Pronto, certinho. E agora, ainda não está muito bom esse tile, né? Porque eu não mexi. Ele fez tudo de forma automática até agora. E agora que vem a grande questão do 3D Sample. As layers. Olha o tanto de layer que a gente tem para mexer aqui na nossa textura. Tudo. A gente pode mexer basicamente em tudo aqui e adicionar muitos detalhes extras, né? O primeiro que eu vou colocar aqui, depois eu sugiro quem for mexendo nesse programa que vá dando uma estudada, fazendo uns testes dessas layers aqui. Você, ó, tá vendo? Eu posso mexer no contraste e tal, no channel. Eu posso mexer, ó, trocar de cor, temperatura, enfim. Eu consigo mexer em tudo aqui realmente, a fim de trabalhar e corrigir minhas texturas. Mas eu vou me atentar só a dois aqui por enquanto. Um que é bem necessário e o outro é só uma curiosidade. Vocês têm muita liberdade de criar o seu padrão aí de textura. Bom, vou descer aqui, então o que eu quero é esse daqui, ó. Bem simples, tá no começo, esse daqui, ó. Equalize. Ele vai... Cara, é o que eu tava dizendo na palavra. Ele vai pegar nossa textura e vai equalizar ela inteira. E ela vai ficar uma coisa... Ela vai, assim, de cara já vai virar um padrão bonitaço. Eu não preciso nem fazer nada, é só botar ele, é só clicar, ó. Ele vai dar uma lida, vai dar uma pensada aqui, ó. E olha o resultado que ele deu pra gente aqui. Como ele já equalizou nossa textura. Ele é basicamente... Ele pegou o offset do Photoshop e fez tudo sozinho pra gente. Eu vou desligar aqui agora, ó. Olha a diferença do antes, ó, e o depois. Equalizou bonitamente, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ele tentou pegar e equalizar a imagem inteira. E a gente pode mexer nisso, tá? A gente tem o controle aqui de mexer um pouquinho nessa equalização.
tem esse raio aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho, ó. Só que aqui ficou muito, mas ficou muito meio que fake, mas ó, ele equalizou mesmo. Ele pegou aquela textura que tava manchadona e criou o padrão de linhazinhas aqui, ó. Praticamente igual aquele que a gente baixou pronto, ó. É quase isso. E olha que bacana, ele fez isso de forma automática. Né? Eu consegui. Só que aí ele fugiu muito daquele meu padrão de jeans que eu tinha no início. Né? Então eu posso vir aqui. Eu vou deixar um pouquinho com um pouco de... Só que ele vai criar muitos pontinhos. Eu acho que talvez fique legal. Deixa eu ligar esse input tile aqui. Deixa eu ver a diferença que vai dar. Esse aqui é o máximo, que eu acho que é como se tivesse sem nada. Não, ele continua assim. Ele vem em 0,25, né? Um meio termo, mas eu posso dar uma diminuída aqui e tal. E olha, já deu uma melhorada boa no meu padrão aqui. Boa sim, com força, ó. Mas aí tá com uns pontinhos ali, umas sujeirinhas ainda e tal. E você pode ir trabalhando, talvez no... Então, o height. O height fica legal, que a gente consegue ver bem aqui as profundidades. Vamos ver o height como é que fica aqui na equalização. Ó, você consegue sumir bem com essas manchinhas. E por aí vai. Deixa eu ver aqui, vamos ligar essas opções aqui. Keep Local Difference. Ele mantém aqui, ó. Vê que ele mantém, ó, a diferença aqui das bordas. Isso, você liga, deixar desligado. Você consegue colocar uma máscara aqui para poder revelar umas partes e outras não. Eu vou deixar desligado. E, bom, basicamente isso. Você já conseguiu um tilezinho aqui, ó, funcionando bem bom. Deu uma equalizada boa na imagem. E você pode continuar trabalhando em cima disso. E aí vai embora. Você tem muitas opções aqui mesmo. Deixa eu ver se tem alguma legal aqui da gente retirar essas marcações. Deixa eu ver o próprio Paint aqui. O Paint, esse Paint aqui, o programa é novo, tá? Esse daqui, ele sofreu muitas atualizações, ele era outro, ele era diferente esse programa. Esse Paint aqui eu não sei nem o que ele faz. Eu vou deixar quieto. Você tem um controle basicamente... Você tem um controle de layer absurdo aqui. Mais um controle de layer por cima, mas eu achei que ele ia me dar uma opção de pintar alguma coisa aqui. Deve ter, assim, nas máscaras aqui eu acho que você consegue importar, mas eu não vou mexer com esse Paint aqui agora não. Vamos ver se tem mais alguma opção aqui antes de eu mostrar o outro que eu quero mostrar. Vamos testar esse Vanish que faz. Olha, parece interessante o resultado que ele deu aqui. Ele deu uma equalizada na imagem aqui de novo. Ó, bastante aparentemente. Ele parece que ele tirou um pouco dos contrastes e que ajudou a manter a textura um pouco mais linear. Interessante. Como eu falei, então inúmeras opções aqui que com certeza... procurando, estudando um pouquinho, mexendo, vai chegar em resultados até melhores do que esse aqui que eu já vejo como muito bom. Né? Essa textura aqui, cheia de mancha, não é quadrada, virou isso daqui que virou um tile quase perfeito. Ó. Aqui que tá com o roughness, né? Vou me atentar a isso. E aí tem uma coisa muito legal. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui a minha... Eu vou aumentar aqui o meu displacement, tá? Mas acho que eu vou usar isso com outra textura. Eu quero mostrar eu quero mostrar uma opção aqui, um layer de água, que é bem legal pra gente... Né, não só de água, tem de erosão. Tem aqui, ó. Você consegue botar erosão, sujeiras, dirt e tal. E tem também... qual que é o que... moss. Você consegue colocar, tipo, um lodo, né? E tem o da água,
que eu acho muito bacana para fazer tipo pedras e tal. Então eu vou até puxar o de pedra aqui. Vamos só exportar essa textura aqui agora. Vamos jogar essas texturas aqui agora para virar um padrão de textura para a gente usar no nosso shader. Você vai aqui nessa opção aqui, Share, ó, esse atalhozinho aqui, e tem aqui, ó, Export. Só dá um Export. Você consegue, é legal, ó, ele tem uma opção aqui. Do jeito que está aqui, você consegue enviar essas texturas para outro software já. Então, por exemplo, você montou a textura, ao invés de você, se você quer usar direto no Painter, né, para você trabalhar no seu projeto lá, você consegue dar um send to Substance 3D Painter. Isso aqui é excelente, ó, ele já manda com um material pronto para você lá, né, com todos esses parâmetros aqui. O 3D Stager também, e o 3D Design ele manda também, mas acho que eu não tenho instalado, não tenho instalado aqui o 3D Design, mas ele manda para todos os softwares aqui do pacote. Isso é muito bom. Corta um caminho absurdo. Mas se você quiser exportar direto para o seu software de renderização, o seu Maya, o seu Blender, só você exportar isso aqui como textura. Então você muda aqui, vai escolher o seu local, deixa os mapas que você quer enviar. Ele te dá uma opção de muitos mapas, mas aqui você pode focar só no opacity e tal. Vou deixar aqui só não tem metálico, então nem precisa. Basic Color normal, Roughness, o Height, que é o Displacement e o Ambient Occlusion. Muda aqui o formato para textura, vou botar PNG. Dá o nome do seu material, né? Jeans, teste. Vou escolher aqui um local. Eu vou pegar aqui o mesmo local que eu estou na aula 10. Vou botar aqui. Tá. Texture. Class. Isso. E você pode escolher o tamanho aqui. É 4K, tá em 2 e dá um export. E isso a textura já vai lá prontinha para utilizar, ó. Ó o nosso tile, o que virou. O jeans. Todas as texturas aqui prontinhas para serem usadas. Olha lá, ó. Normal Map, Displacement, Roughness. Roughness não tem nada porque a gente não mexeu. Tá brilhosão aqui. Mas tá aí. Nossa textura prontinha para ser utilizada. Ou você manda direto para um software ali do pacote da Adobe. E aí tem aqui outra questão, que é... Tá aí na aula. Eu vou criar uma textura nova aqui, ó. Só vou mostrar uma coisinha antes da gente finalizar. Eu vou botar essa aqui, ó. Vou fazer o tile com essa textura das pedrinhas aqui, que já vai vir bem boa já. E ele vai criar já até os detalhamentos ali de displacement e tal. Ó que bacana, ó. Ele já faz aqui, ó, saltadinho do displacement, ele ficou muito forte. Você pode mexer lá nas propriedades do displacement, né? Você tem um atalho aqui, ó. Você pode melhorar a qualidade do displacement, que tá bem baixo, ó. Vou aumentar, já ficou mais redondinho, ó que bacana. Bem legal, ele respeita mesmo, ó. Ele entendeu. Olha, visto de cima, fica perfeito. Perfeito, ó. Excelente, né? Pô, é um software muito inteligente. Vou diminuir um pouquinho essa força aqui, que ficou muito... Vou deixar alto, vou deixar alto porque pro objetivo que eu quero vai ajudar bastante. Não vou nem mexer em nada, o tile tá bom. Né? Deixa eu só botar o Equalize aqui para ver o que aconteceria com essa textura aqui que já tá bem boa. Ver se ele vai melhorar realmente. Acho que deu uma melhorada boa, hein? Ah, ficou legal, ficou bom. Ficou bem bom. Bom, e olha que legal. Você quer fazer um padrão, um pedacinho na sua cena aí com essas pedras e tal, e você quer ter sem ter que colocar um outro plane, para ter tipo umas pocinhas de água. Né? Você quer que tenha dentre essas pedras aqui, tem umas poças de água tal ali perdidas no meio. E isso aqui eu acho muito bacana, né? Além da água, tem algumas outras opções aqui que fazem também, tipo sujeira tal, o próprio moss, como eu falei. Olha, tem esse water aqui, cadê o water? Olha lá, ó. Ele cria no shader, olha que legal. Olha que bacana. Olha lá, bonito! Ele cria ali um padrão de água. Tem algumas opções aqui, o level, o darkness tal, e o edge. Olha que legal, você tem aqui o water level, a altura dessa aguinha, ó. Então é bom que você tem que ter um displacement para você ver isso. Então, ó, isso aqui pode virar o seu padrão, né? Essas pedras já com água no seu próprio shader,
né, sem ter um plane extra ali de água. Tem o Darkening, que você pode colocar essa água mais clarinha ou mais escura, né? Ó, tem as edges aqui, ó, tá vendo que ela tem umas bordinhas aqui mais escurecidas, ó. Então, ó, você pode mexer nessas edges, deixar então tipo ó, bem escuras, né, no contato. Tem esse Enable Dirt on Water, ó. Você pode colocar tipo essa sujeirinha, tá bem pequeno ali, né, porque eu tô com um padrão muito grande. E você pode mexer na quantidade da sujeira, e você pode mexer em muita coisa aqui nesses parâmetros da água aqui, ó. Tem o Depth Blur, legal, ó. Enquanto é essa bordinha preta, vou deixar bem menos ou mais, enfim. Ó, fica bem bacana, né? Fica bem bacana mesmo. Você pode mudar a cor do sludge aqui. Tem um Random Seed aqui que vai mexer um pouquinho nesse padrão, mas como tá bem grande a repetição, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o nosso tile. Tá 2, vou colocar 1. Ó, ficou melhor de visualizar. Então esse seria o nosso padrão, ele vai ficar se repetindo infinitamente aí. Isso aqui eu acho muito bacana, né? Acho bem legal de trabalhar para fazer shader. E aí tem mais outros aqui, deixa eu desligar o água, deixa eu só ver mais um aqui. Você tem até um de Snow aqui, o de Snow eu nunca tinha visto não. Você pode mexer também, ó. Olha que legal. Você pode colocar um Snowzinho também. Esse aqui é novo pra mim, esse Note também nunca tinha visto. E aí você vai mexendo aqui, já deu pra ver, né? Deu pra ver onde vai chegar. Você pode colocar um Snowzinho na sua textura, ó. Padrãozinho de Snow também. Bom, como deu pra ver, tem muita coisa. O software realmente é muito completo. O que eu vi aqui agora é que ele sofreu muita atualização. Que a última vez que eu mexi não tinha tanta coisa assim, ele era bem diferente, né? Antes de começar a aula aqui, eu abri rapidinho pra ver, só pra lembrar os nomes, e eu olhei assim, eita, nossa, é um software novo, tava bem diferente. Depois que a Adobe tinha comprado, eu não tinha aberto ainda. Mas tá mesmo a viewport, tá tudo bem parecido. Só realmente tem muito mais opções. Então vale muito a pena quem quiser se arriscar nesse software aqui, acho válido, tá? E fica a dica aí. Essa aula ficou um pouco longa, mas é que eu queria mostrar exemplos de forma diferente, a gente foi testando algumas coisas juntos, eu acho que fica legal, fica dinâmico. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês consigam criar muitas texturas simples aí para os seus projetos, para suas grama, padrão de pedra, parede, piso, teto, qualquer coisa aí, telhado, muita coisa. Vocês vão ver durante o processo de produção 3D que em vários momentos vocês precisam de texturas como essa, texturas tiny, texturas seamless, e eu acho que vale muito a pena recorrer a softwares como esse daqui, porque corta um caminho absurdo, é um atalho gigantesco para chegar em umas texturas assim, com qualidade, né, que funcionam, igual esse daqui, que você tem um controle absurdo, você consegue realmente criar muitas coisas legais e, enfim, trabalhar em cima disso daqui e melhorar o projeto de vocês, ok? Podem me seguir nas minhas redes sociais, tem aqui o meu Instagram, tá o link na descrição, tem também o nosso grupo do Discord, sempre convido vocês a participarem lá, fazer parte da nossa comunidade. Tem o site da nossa escola do Professor Mercado 3D, onde vocês podem assinar lá e ter acesso a todos os conteúdos da nossa escola aí de produção 3D, que tem bastante coisa bacana lá. Tipo de produção, mercado 3D, tem o nosso acesso aos nossos grupos exclusivos do Discord, mentorias, a lives para os alunos e, enfim, várias coisas bem boas aí que ajudam bastante na carreira de vocês, ok? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês numa próxima aula, um abraço, fiquem com Deus e fui, valeu!